Oi pessoal do cursinho, tudo bem com vocês? Espero que esteja bem. Eu vou dar continuidade aqui no vídeo que vai levar adiante o conteúdo aí que nós temos para o pré-ENEM, tá bom? A última aula postada foi sobre a questão da ciência antiga em Aristóteles. Eu aconselho vocês darem uma olhada. Eu tive alguns problemas aí, né, nas últimas semanas e eu penso que por essa razão que eu não tenho postado nenhuma aula para vocês aí, tá bom? Mas junto à coordenação eu tô resolvendo esse problema o quanto antes. Bem, quando nós falamos em Idade Média, nós falamos também em filosofia, apesar de não parecer tão evidente assim essa relação. Nós temos aí a patrística, que é a Alta Idade Média, como você está vendo no slide, que vai do século V ao século XI, e é nesse período que você tem uma tentativa de conciliar filosofia e fé, a razão grega e a fé cristã. Então, na Idade Média, a filosofia busca, sobretudo, justificativas para a fé e a existência de Deus e suas verdades. Então, é uma adaptação de culturas antigas, como, por exemplo, a cultura grega, né? A filosofia grega vai ser adaptada aos preceitos da religião cristã. Lembra lá que, nesse período, você tem a questão das invasões bárbaras do Império Romano, né? Depois do período de ouro da Grécia, e a Europa se encontra fragmentada. Então a Igreja Católica vai exercer esse papel de reunificação da Europa, em que ela vai conciliar a razão pagã proveniente dos gregos, lá dos filósofos antigos, com a sua fé. E o primeiro filósofo que nós temos notícias da Idade Média é o Santo Agostinho, como você vê aí na direita da sua tela. O Santo Agostinho, ele viveu no século IV e século V já depois de Cristo, e ele foi bispo da cidade de Hipona, né, que fica no norte da África, e foi o principal filósofo da patrística, né, dentre outros como Tertuliano. Então sua principal concepção era de que fé e razão são aliadas para se conhecer a verdade de Deus. Então, só justificando realmente aquilo que eu já tinha falado. Então, nós vamos chegar a uma máxima, que é a máxima creio para compreender, credo ut intelligam, que é uma máxima augustiniana. Ele vai fazer o seguinte: olha, você só pode compreender o mundo, compreender Deus, enfim, compreender tudo, se você tiver fé. Não há outro caminho a não ser a fé para você entender o mundo. E ele vai fazer também uma reinterpretação da teoria do Platão, né? O neoplatonismo. Por quê? Não sei se vocês lembram, mas lá na nossa aula sobre Platão, nós tivemos a divisão do mundo em duas dimensões, que é o mundo inteligível e o mundo sensível. O mundo inteligível é o mundo defendido por Platão, né? É o mundo onde você tem as ideias eternas, é o plano exterior da caverna, enquanto o mundo sensível é o plano das aparências, é aquilo que aparece e que não é tão, não tem uma verdade em si mesmo, tá bom? Então essa divisão ela vai aparecer muito forte aqui em Santo Agostinho. Mas como ela vai aparecer, professor? Ela vai aparecer da seguinte forma: você vai buscar o inteligível, e esse inteligível ele vai ser o plano das ideias divinas, como está aí no slide, né? Enquanto o mundo sensível vai ser o plano dos homens, o plano do pecado, o plano da enganação. Aí você vai ter a divisão entre cidade de Deus, associada ao mundo inteligível, e cidade dos homens, associada ao mundo sensível. Tá bom? Então, basicamente a divisão que nós temos hoje em dia de céu e terra. Tudo que está acima, inteligível, é o céu, é o plano de Deus, enquanto tudo que está abaixo é o plano dos homens, o plano do pecado, da mentira e da enganação. Ok? Bem, na continuação, né, do próximo vídeo, nós vamos falar sobre o segundo período da Idade Média, que é a escolástica. Fiquem atentos que tem mais um vídeo para esta aula. Fiquem bem e até lá.